E voltou a chover em algumas regiões do Mato Grosso neste início de semana, nesta segunda-feira, para alívio dos produtores de soja que aguardam a chuva chegar para fazer, enfim, o plantio da nova temporada. A gente vai saber agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, como que fica essa condição nos próximos dias. Ela que participa agora com a gente. Oi, Thaís, boa tarde para você, bom início de semana. Bom, essa chuva que chegou em alguns pontos do estado do Mato Grosso são suficientes para o produtor de soja? Boa tarde, Juliana. Infelizmente, essa chuva ela não deve ser duradoura, não. Como você mesma disse, está chovendo em alguns pontos do Mato Grosso neste momento. Como a gente observa aqui pelas imagens de satélite, vemos umas nuvens um pouco mais carregadas sobre o estado. Na região de Sinop, choveu mais de 60 milímetros na última hora, mas é uma chuva bem localizada e pontual que não deve se espalhar pelo restante do estado. Essa chuva é tão pontual que nem mesmo os modelos meteorológicos conseguiram prever. Como a gente observa aqui, a previsão para a tarde de hoje sobre o estado do Mato Grosso é de tempo firme. Então, essa chuva ela deve continuar agora no fim da tarde sobre essa região, mas a previsão é de que no início da tarde agora, até o fim do dia, ela vá perdendo ainda mais força e não tenha mais chuva até o fim do dia sobre o estado do Mato Grosso. Nas áreas produtoras do estado do Paraná também teremos uma condição de tempo mais firme ainda nesta segunda-feira, também sobre as áreas produtoras da Bahia, somente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é que volta a chover um pouco mais na tarde de hoje, graças à chegada de uma nova frente fria. Amanhã a situação não muda. As instabilidades elas ficam mais concentradas ainda entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vai chover um pouquinho sobre o sul de Minas Gerais, mais uma chuva bem irregular e mal distribuída também sobre a região centro-oeste, sobre a região nordeste, sobre a grande parte da região sudeste. Previsão de tempo ainda bastante seco na tarde de amanhã, inclusive na região central aqui do Brasil. A umidade relativa do ar vai continuar baixíssima e as temperaturas bastante elevadas, o que ajuda ainda mais a secar o solo da região. A partir de quarta-feira que a situação volta a mudar um pouco, principalmente sobre as áreas produtoras do estado do Paraná. A frente fria que vai chegar lá no Rio Grande do Sul na tarde de hoje, ela avança um pouco mais sobre o Paraná e já provoca pancadas de chuva sobre todo o estado. Chove um pouquinho também sobre o extremo sul do Mato Grosso do Sul, mas nas áreas produtoras do estado do Mato Grosso ainda não temos previsão de chuva até pelo menos a quarta-feira. Como a gente observa aqui no acumulado, até o dia 23, as instabilidades ainda se concentram sobre a região sul do país. Só que dessa vez é o estado de Santa Catarina que recebe os maiores volumes de chuva, mais de 70 milímetros acumulados. No estado do Paraná, as chuvas perdem força nesse período, os acumulados não passam aí dos 15 milímetros. Sobre as regiões centro-oeste, sudeste e também nordeste, temos ainda uma condição de tempo mais firme. Volta a chover um pouco sobre o estado de Minas Gerais, mas ainda de maneira bem irregular e mal distribuída. A partir do dia 24 de outubro, aí sim, as instabilidades voltam a se espalhar mais sobre o Brasil, volta a chover um pouco mais sobre a região centro-oeste, sobre as áreas produtoras do estado do Mato Grosso, mas ainda assim uma chuva bem irregular, apenas 15 milímetros, nada que vai aumentar muito a umidade do solo na região neste período. A partir do dia 29, a chuva ganha um pouquinho mais de força sobre o estado do Mato Grosso, mas nada ainda muito significativo. Teremos até 30 milímetros a oeste do estado, mas de maneira geral os acumulados não passam dos 15 milímetros. Sobre o estado do Mato Grosso do Sul e também de Goiás, é que a chuva ganha um pouquinho mais de força até o dia 2 de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Ok, Thaís, obrigada pelas informações. Já já ela volta com outros destaques pelo Brasil. Por enquanto, você confere com a gente como estão as cotações da saca de soja hoje em todo o país. O dólar opera em alta aqui no Brasil nesta segunda-feira, vem acima de R$ 3,90. Vamos acompanhar as negociações de agora, então, para o dólar comercial. Essa alta se amplia, ela chega agora a 0,95%, com
com a moeda americana sendo negociada a R$ 3,91. Ao longo da edição, você acompanha com a gente outras negociações com o dólar aqui no Brasil. Agora, o assunto por aqui no Agricultura BR é o milho. A gente vai acompanhar agora as negociações com o cereal em Chicago, que hoje, assim como a soja, também opera em queda. Vamos aos negócios, então. Você tem o cereal negociado em Chicago, operando com queda de 0,26% para a posição de dezembro de 2015, que agora negocia o milho a $3,75 mais 75 por bushel. A posição de março vem a $3,86 mais 50, com queda de 0,32%, agora reduziu um pouquinho essa queda. A posição de maio cai 0,25%, também reduz neste momento a queda, vai para 0,19%, com o milho negociado a $3,93 mais 25 por bushel. E o milho em Chicago negociado para julho cai 0,18% agora, vem negociado a $3,98 mais 50 por bushel. Posições em queda e você vê que essa queda vai perdendo força ao longo das nossas visualizações. E Hong Kong lidera a compra de carne bovina com origem brasileira. Bom, a gente vai saber agora mais destaques da pecuária de corte aqui no Brasil com Elaine Valdez. Olá, Elaine. Olá, Juliana, Fabiano. Por aqui, então, eu trago os números completos das exportações de carne bovina de todos os tipos, que incluem natura, miudezas e também carnes industrializadas, durante o acumulado deste ano de 2015, de janeiro a setembro. Você vai acompanhar os países que mais têm comprado o produto brasileiro. Em primeiro lugar, a gente observa aqui Hong Kong. Hong Kong vem pelo terceiro ano consecutivo liderando essas compras aqui do Brasil. E a gente vai acompanhar, então, os países que mais têm comprado, com um volume embarcado do período de janeiro a setembro. Veja que Hong Kong aqui na liderança, 182.040 toneladas embarcadas entre janeiro a setembro. No segundo lugar, aqui na cor em roxo, o Egito. E o Egito vem com 146.710 toneladas. Para você que falou a Rússia, em terceiro lugar, agora sim, configurando a Rússia com 136.740 toneladas, mas também vale uma observação. A Rússia, que sempre já há muito tempo vinha em segundo lugar, logo após Hong Kong, ela derrubou as suas compras em 46% em relação ao mesmo intervalo do ano de 2014, mas tem um detalhe também para a gente acompanhar. Os frigoríficos, a Rússia vem comprando dos frigoríficos brasileiros, mas de outras plantas localizadas aqui na América do Sul. Portanto, aí tem que prestar muita atenção nesses números, mas o Egito, por enquanto, aqui configurando na segunda posição, a Rússia em terceira e a Venezuela com 76.250 toneladas. E também vale destacar que é grande o mix de distribuição aqui para outros países, que somam 434.950 toneladas. Agora a gente vai acompanhar no próximo gráfico também para levar tudo isso para casa. Veja o que cada um desses países teve que desembolsar. E Hong Kong aparece aqui em 690 milhões de dólares, isso claro, na moeda norte-americana. O Egito com 500 milhões de dólares e a Rússia vinha aqui muito próxima com 460 milhões de dólares. E também bem próximo da Rússia vinha a Venezuela com um montante de 440 milhões de dólares, enquanto que os outros países, esse grande mix de distribuição também dos outros países que compram carne aqui do Brasil, em 2.130 bilhões de reais. Por aqui você acompanha agora a cotação de mercado, dessa vez para o preço do bezerro. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero.
A Agricultura BR está ao vivo para todo o Brasil neste início de semana aqui pelo Canal do Boi. Você que nos acompanha pode entrar em contato com a gente, manda sua pergunta, sua foto, vídeo da sua produção ou também manda só um alô para a gente, assim como fez o Wellington de Uruará, no Pará. Wellington, obrigada pela sua mensagem, um abraço a todos por aí. Bom, além de se comunicar com a gente pelo WhatsApp, que foi como o Wellington fez, você pode também acompanhar as mídias sociais do Agricultura BR, acompanhar os bastidores do programa e também notícias do agronegócio brasileiro. Veja agora como. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no Canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Aproveita que você já viu como que entra em contato aqui com a Agricultura BR para conversar conosco e responder a enquete da semana. E a enquete da semana é o seguinte: o que mais preocupa o produtor rural neste momento? É o clima, é o dólar ou a instabilidade política e econômica do país? Você pode responder pelo e-mail, pelo WhatsApp, também pelo Twitter. Mande a sua resposta que nós queremos saber a sua opinião. E nós aqui vamos para um rápido intervalo. Na volta tem informações sobre o mercado do café. Por aqui os destaques agora dos indicadores da agropecuária brasileira. Vamos começar pela soja, então. Na última sexta-feira, o preço médio pago pela saca de 60 quilos da soja no Brasil se manteve estável em relação ao valor de quinta. Vamos conferir que valor foi este, então? Veja comigo agora no gráfico o valor anotado para o dia 16 de outubro. A saca fechou a semana sendo negociada no país, em média, por R$ 75,53. Se a gente comparar o que houve desde o dia 16 de setembro até ontem, portanto, no período de um mês, teve uma valorização de 3,6% neste período. A gente relembra que o período mais alto foi por volta do fim de setembro, quando a saca passava dos R$ 77,00 a saca. Se a gente agora avaliar esse valor da última sexta-feira, na comparação com a mesma data de 2014, a alta é bastante expressiva, é de 32,7%, já que no dia 16 de outubro de 2014, o preço médio pago pela saca de soja no Brasil era de R$ 57,60. Já para a pecuária de corte, você de casa acompanha agora preço comigo do boi gordo desses últimos 30 dias, que conforme aponta o indicador, que é uma média diária entre os preços praticados nas 14 principais praças produtoras brasileiras, vem apontando ganhos de 2,26%. Mas a gente vai acompanhar essa análise do dia 17 de setembro até o dia 16 de outubro para acompanhar como vem sendo a escalada de preço para o boi gordo aqui no Brasil. Veja que no dia 17, R$ 140,87, essa média já aumentava para casa dos R$ 141,68 entre os dias 24 e 25 de setembro, para no dia 1º de outubro, começando esse 10º mês de 2015, a R$ 142,18. Da mesma forma, subia mais um pouco para a primeira semana aqui, fechando a primeira semana do mês de outubro, em R$ 143,00 a média da arroba, fechando então no dia 16 a R$ 144,06 essa média. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,26%, para o período de 16 de outubro de 2014, ou seja, nos últimos 12 meses, aí sim, essa alta um pouco mais expressiva que chega a 13,6%.
E olha, falando de indicadores, agora o indicador Milho Brasil. O indicador Milho Brasil, que é realizado nos 8 principais estados brasileiros, considerando a mínima e a máxima diária para chegar a uma média simples. E esse valor fechou a última semana acima da marca de R$ 28,00 a R$ 28,09, é o que você acompanha aqui no Agricultura BR. E o valor de intervalo de 16 de setembro até 16 de outubro teve um acréscimo de 8,4% no valor. Partiu de R$ 25,91 por saco de 60 quilos, chegou a R$ 28,09, como você acompanha aqui no Agricultura BR, o milho que vem mantendo ganhos e estabilidade de preços em todo o país. Isso mesmo, já o preço médio da vaca gorda aqui teve mais uns ganhos nesses últimos 30 dias. É o que aponta o indicador Vaca Gorda Brasil, que é uma média entre o valor máximo praticado nas 14 principais praças produtoras brasileiras. A gente vai acompanhar do dia 17 de setembro até o dia 16 de outubro. Você acabou de observar comigo os ganhos para o boi gordo. Nos últimos 30 dias chegaram a 2,26. Olha só, a vaca gorda muito próximo também dessa correção, chegando agora em 2,28. Mas a gente vai acompanhar então como vem sendo nos últimos 30 dias esse sobe e desce dos preços para essa matéria-prima. No dia 17, R$ 131,56, já aumentava aqui entre os dias 24 até o dia 1º, ficava aqui na casa dos R$ 132,00, mas já quase subindo para a casa dos R$ 133,00. Entretanto, a gente observa aqui para o primeiro, já começando o mês de outubro, já na casa dos R$ 134,25, e aí recuperando, tendo mais alguns ganhos para a data do dia 16 de outubro, alcançando R$ 134,56. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,28%, em comparação com os últimos 12 meses, aí sim uma alta mais expressiva de 14,2%. O indicador agora é para o café arábica, negociado na região produtora do sul de Minas Gerais. Com uma queda forte do preço do arábica na Bolsa de Nova York no fim da última semana, os produtores de café aqui do Brasil se afastaram dos negócios e, com isso, os preços fecharam a semana na estabilidade a R$ 495,00 a saca de 60 quilos. A gente acompanha agora o que houve nos últimos 30 dias. Você vê que tem uma alta acumulada de 6,45% no último mês, já que exatamente um mês atrás, no dia 16 de setembro, o preço médio pago ao produtor era de R$ 465,00 a saca. Esse valor veio acima, chegava a R$ 490 no dia 26 de setembro e no dia 1º de outubro, R$ 487,50. Esse valor oscilou bastante, mas fechou o período, portanto, na última semana, a R$ 495,00 a saca. E para finalizar, você acompanha agora o preço do boi magro no estado do Paraná, que nos últimos 30 dias teve uma alta de 2,6%. E no dia 17 de setembro, ele custava R$ 1.950 e para a data do dia 16 de outubro, baixando, quer dizer, aumentando essa média para R$ 2.000. Se nos últimos 30 dias nós tivemos aí uma alta de 2,6%, em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior, quando estava em R$ 1.630, aí sim, essa alta é mais expressiva, que chega a 19% no estado paranaense. Da mesma forma, nos últimos 5 anos, a correção girando em torno de 46%, portanto, para o preço do boi magro no estado do Paraná. Bom, hoje eu vou ficando por aqui e você acompanha agora mais cotação de mercado, dessa vez para o boi magro. O destaque agora é sobre a produção de café aqui no Brasil. Bom, com a estiagem registrada no início desse ano, como o cafeicultor bem sabe, houve queda na produção em várias regiões produtoras do Brasil. Na região de Lajinha, na cooperativa dos cafeicultores de Lajinha, que fica na região da Mata Mineira, a quebra na safra é estimada em 30%. Quem tem as informações é a repórter Érica Machado. A expectativa inicial era colher em torno de 500 mil sacas de 60 quilos.
Porém, o volume entregue deve gerar entre 400 e 420 mil sacas. A falta de chuvas interferiu no tamanho dos grãos, que ficaram menores, mas favoreceram a qualidade da bebida, que ficou mais adocicada. Neste ano, a estimativa era de uma safra alta nas matas de Minas. A colheita até foi melhor do que no ano passado, mas houve quebra de 20% a 30% da expectativa inicial em função da seca. Quanto aos preços pagos pelo café, eles podem ser considerados razoáveis, mas muitos produtores têm buscado alternativa para reduzir os efeitos dessas oscilações do mercado, investindo principalmente em grãos especiais. O produtor que investiu nos cafés de alta qualidade está recebendo boa remuneração. Para se ter ideia, o café cereja descascado é negociado de R$ 530 a R$ 550. O natural entre R$ 480 a R$ 500. Se for de pontuação alta, são negociados acima de R$ 600. E o principal desafio para os produtores continuam sendo os custos, que com a desvalorização do real, aliado ao aumento da inflação e aos reajustes nos preços dos combustíveis, estão mais elevados. Quem deixou para adquirir fertilizantes e defensivos na última hora, pagou mais caro. Os preços do insumo subiram pelo menos R$ 200 por tonelada. Dependendo do tipo de fertilizante, a alta foi ainda maior. Segundo a Cocafé, os produtores da região têm investido em meios para ficar mais suscetíveis às variações do mercado. Além dos aportes nos grãos especiais, a comercialização de parte da safra no mercado futuro e a troca de sacas por insumos são medidas que vêm se tornando cada vez mais frequentes. Érica Machado para o SBA. Por aqui no estúdio a gente continua falando sobre café, mas agora informações de mercado. Vamos saber como opera o café hoje na BMF Bovespa, café para entrega futura aqui no Brasil. Veja comigo que as negociações vêm em queda. A posição de dezembro de 2015 tem agora 1.800 contratos negociados, cai 2,39%. A saca de 60 quilos para entrega no mês de dezembro é negociada agora a $151. Já a saca para entrega em março do ano que vem tem agora 10 contratos negociados a $156 por saca. A queda para essa posição é de 1,73%. Você confere agora por aqui mais cotações do café, mas agora no mercado físico do Brasil, veja. O assunto segue sendo café agora. E antes de mostrarmos o que acontece com o café em Nova York, café negociado na plataforma Ice Filters, nós trazemos algumas informações que mostram por que tem tanta volatilidade, principalmente nos negócios com café arábica em Nova York. Bom, um deles nós estamos cansados de saber, a instabilidade econômica e política do Brasil, que claro que traz impactos fortes sobre as negociações dos principais produtos do país. Além disso, tem os efeitos climáticos do El Niño, o El Niño que tem trazido impactos no Brasil e também em outros países. No mundo todo tem tido esses impactos. Mais do que isso, há uma expectativa de alguns institutos, como a SOMAR Meteorologia, que os efeitos do El Niño seguem pelo menos até o fechamento do primeiro semestre do ano de 2016. E a situação não para por aí. Um outro fator que acaba influenciando nos negócios lá em Nova York é em relação à taxa de juros, a taxa básica norte-americana que influencia os negócios de maneira geral, porque impacta sobre o dólar. Como o Banco Central norte-americano já deu indícios que não vai alterar a taxa básica de juros no país, nem nesse ano e nem até o fechamento do primeiro semestre do próximo, isso acaba influenciando também. Além disso, tem a inflação sobre os custos de produção do café aqui no Brasil e um outro elemento positivo é aquele que mostra que o consumo de café no mundo tem aumentado. Tudo isso torna o mercado em Nova York extremamente volátil para o café arábica. Aqui no Brasil, como estamos em pleno período de safra, de venda da temporada, os cafés, principalmente café Conilon, têm encontrado bom preço. E o produtor rural, ele só tem vendido para cobrir, né, de uma maneira geral, só tem vendido café quando para cobrir compromissos de um prazo mais curto. Além disso, os cafés arábicas de qualidade inferior têm encontrado também patamares melhores de preços aqui no país, o que mostra que o produtor
tem comercializado, vendido seu café em situações melhores. Nova York, por exemplo, na sexta-feira despencava e com isso poderia puxar os negócios com café para baixo na sexta-feira, mas os negócios travaram porque o produtor não foi para a ponta de venda. Vamos ver agora como é que estão os negócios em Nova York. Nova York segue a sua trajetória de queda. Posição de dezembro negociado a $1,24, mais 35 por libra-peso, queda de 1,19%. Março do próximo ano, $1,27, mais 75 por libra-peso, queda de 1,12%. Maio, $1,30, mais 45 a libra-peso, queda de 0,53%. E julho de 2016, $1,31, mais 55 por libra-peso, queda de 1,09%. Mas é importante ressaltar que neste momento, a Juliana acabava de destacar, dólar sobe, como você sabe, o dólar subindo, influenciando diretamente os negócios com o café. No caso, principalmente este ano, quando o café sobe, quem está ganhando não é o produtor ou quem vende o café, normalmente é o comprador que consegue baixar o valor negociado na Bolsa de Nova York. Bom, e o Fabiano citava o dólar comercial aqui no Brasil vem agora a R$ 3,91, com alta próxima a 1%. Bom, o café negociado em Nova York, você acompanhava também dia de queda aqui, dia de queda nesta segunda-feira. A gente acompanha agora os negócios com o Robusta na plataforma Live em Londres. Vamos ver então como estão as negociações. Você vê posições praticamente estáveis para a maioria delas. Novembro de 2015 tem uma leve queda de 0,06% agora, vem operando a $1.612 por tonelada. As posições de janeiro e março do ano que vem operam totalmente estáveis, no mesmo volume, na mesma cotação do ajuste anterior. A posição de janeiro vem a $1.619, enquanto a de março $1.633 por tonelada. Já o café Robusta, negociado em Londres para entrega em maio do ano que vem, esta posição vem com uma queda um pouco mais expressiva de 0,90%, com negócios a $1.637 por tonelada. Agora é hora de mais cotações do mercado físico do Brasil para o café. Veja no próximo bloco que o Tocantins anota a baixa incidência da ferrugem asiática da soja na safra 14-15. E portos brasileiros têm programação de 117 navios para embarque de milho nos próximos 30 dias. Destaque internacional agora na Agricultura BR, porque a China pode voltar a produzir etanol com base de milho depois de uma década sem produzir. É isso mesmo, e a China, por ser o segundo maior produtor e também consumidor do grão no mundo, pode fazer com que os seus estoques sejam baixados por conta dessa nova abertura. A informação foi divulgada pela agência de notícia Reuters, que afirmou que o governo haveria apresentado propostas para construir usinas no nordeste do país, com capacidade para produzir 1 milhão de toneladas por ano. A produção de etanol de milho foi suspendida na China em 2006 por preocupações sobre segurança alimentar e desde lá o país passou a usar sorgo, mandioca e outros grãos para produzir o biocombustível. A retomada do plano de usar o milho ainda depende da aprovação pela Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional. Aí a China, mudando um pouco a utilização do seu milho, lá tem essa preocupação, um grande produtor, o segundo maior produtor de milho do mundo, mas consome tudo aquilo que produz. Por aqui o assunto continua sendo o milho e agora o milho negociado no mercado futuro, na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem os negócios hoje, porque as posições vinham em queda mais uma vez negociadas nos Estados Unidos. Você acompanha comigo agora como é que vem essas posições e nós temos aqui o milho continuando o recuo, ou seja, continua em queda, com a posição de dezembro recuando 0,66% neste momento a $3,74 mais 25 por bushel.
A posição de março é negociada a $3,85 mais 25 bushel, queda de 0,64%. Maio perde 0,57% a $3,91 mais 50 por bushel. E julho do próximo ano a $3,97 por bushel, queda de 0,56%. Aqui se observa claramente que nenhuma posição no mais curto prazo nos Estados Unidos vem na marca de $4. Estados Unidos que tiveram uma venda de 658.400 toneladas de milho, de acordo com o relatório de vendas e exportações apresentados na última sexta-feira. A mínima esperada pelo mercado era de 400.000 toneladas, a máxima de 700.000, portanto, não foi um número tão decepcionante assim. Mas o milho segue pressionado, o avanço de lavouras nos Estados Unidos, na colheita das lavouras norte-americanas, explica também um pouco do que vem ocorrendo e milho segue muito pressionado, além também das vendas de exportação aqui do Brasil. Daqui a pouco você vai ver como que essas vendas seguem muito fortes e, de acordo com a apuração da equipe de grãos da Rural Business, são 115 navios esperando para embarque de milho aqui no Brasil nos próximos 30 dias. E claro que isso traz impacto sobre os Estados Unidos. Vamos ver agora alguns números. Aqui nós temos os históricos de vendas para 6 semanas das exportações norte-americanas. Vem muito mais devagar do que na temporada passada, 11.630.000 toneladas, ou 32% a menos do que as 17.220.000 toneladas que haviam sido vendidas para 6 semanas na temporada 2014-2015. Já a próxima análise gráfica traz a situação de embarques americanos. Daqui a pouco nós vamos ter a atualização desses números. 3.790.000 toneladas também vem no mesmo ritmo, quase 24% abaixo do que se tinha embarcado para 6 semanas no ano passado, na temporada passada, o que mostra que realmente a expectativa e também a demanda sobre o milho americano neste momento vem mais lenta, assim como essas vendas que nós acabamos de acompanhar. Você acaba de conferir as cotações do milho no mercado físico do Brasil nesta segunda-feira, valores mínimos e máximos praticados em cada estado produtor. Chegou a hora da gente ver os números para o milho no mercado futuro do Brasil. Milho negociado na BMF Bovespa, que hoje opera em alta. Vamos saber de quanto é essa alta, então. Você vê a posição de novembro de 2015, que é a que tem o maior número de contratos negociados, acima de 3.100, vem com alta de 0,65%. Com a saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 33,90. Já a posição de janeiro do ano que vem tem também contratos negociados, mas bem menos, 740. Essa posição opera com alta de 1,32%, com a saca valendo R$ 35,95. Por aqui é hora de mais cotação do mercado físico. Atenção agora, produtores de milho do estado do Paraná, para os valores por aí. Olha, 5 de maio de 2016 acaba o prazo para que o produtor rural faça o cadastro ambiental rural. No estado de Mato Grosso do Sul, há a possibilidade dos produtores com propriedades na região do Pantanal fazerem o CAR do Pantanal. E quem explica é a repórter Miriam Valadares. 5 de maio de 2016 é o prazo final para a realização do Cadastro Ambiental Rural. Sobre o assunto, eu converso agora com a consultora técnica do Sistema FamaSul, Daniele Coelho. Daniele, qual que é a diferença do CAR para o CAR Pantanal? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural e ele tem uma previsão do Código Florestal para o Brasil inteiro. Porém, ele traz a opção para os estados fazerem uma plataforma própria
com as suas particularidades, com as suas diferenças, tanto geomorfológicas quanto ambientais mesmo. Então, o Mato Grosso do Sul optou por ter uma plataforma própria, que no nosso caso chama Ciriema, e é vinculada ao Instituto de Meio Ambiente, que é o IMASU. O órgão máximo nosso, o IMASU, ainda estava recebendo orientações dos órgãos oficiais de pesquisa, das entidades, de todos os elos, para que conseguisse, da melhor forma, fazer uma regulamentação que continuasse com essa produção que está tendo no Pantanal há mais de 270 anos, vinculando produção com preservação. Quais as penalidades para quem não realizar o CAR? Penalidades futuras, acesso ao crédito, isso vai exigir o CAR antes que você consiga ter o acesso ao crédito, e comercialização. Hoje, no Mato Grosso do Sul, nós já temos a exigência do CAR para a regularização ambiental. Então, qualquer procedimento que você for fazer de licenciamento ambiental, você já precisa apresentar o seu CAR. Ok, muito obrigada. Vale lembrar, então, que não tem como deixar para a última hora. É necessário também a ajuda de um profissional. Miriam Valadares para o SBA. Bom, e falando em cadastro ambiental rural, o Ministério do Meio Ambiente atualizou os dados de adesão dos produtores. Mais de 60% das propriedades rurais já estão na base de dados. Quem tem as informações é a repórter Márcia Prado. Cerca de 240 milhões de hectares de terra estão cadastrados na base de dados do governo. Isso representa mais de 60% da área a ser cadastrada no país. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a maior parte é de pequenas propriedades e esse território se constitui em 50 milhões de hectares de vegetação nativa. O cadastro ambiental rural é obrigatório para os mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais do país e vai ajudar o governo a monitorar o uso do solo e a preservação em áreas protegidas. A região norte é a que possui a maior adesão, seguida pelas regiões centro-oeste e sudeste. O menor índice está no sul. O governo está otimista com o CAR. O prazo original de inscrição venceu em maio, mas foi prorrogado por mais um ano. Estar no cadastro facilita a obtenção de licenças ambientais. Por outro lado, quem não o fizer ficará impedido a partir de 2017 de acessar o crédito rural. Márcia Prado para o SBA. O assunto por aqui agora é soja. A colheita da soja na região das várzeas tropicais, no Tocantins, encerrou no dia 10 deste mês, registrando índice baixíssimo de ferrugem asiática. Menos de 2% dos 57.500 hectares foram detectados com o fungo, com apenas 43 das mais de 2.200 amostras sendo positivas. O monitoramento foi feito pela Agência de Defesa Agropecuária em 100% da área plantada. A região tem a permissão de plantar soja para fins de pesquisa e comercialização de sementes no período de entre-safra, enquanto outras regiões produtoras do estado cumprem o período de vazio sanitário ao longo do mês de setembro. A semente produzida por lá abastece o plantio comercial no Tocantins e demais estados da região norte e nordeste, além de Goiás e Mato Grosso. Bom, e falando em Tocantins, tem mais novidade por aí. O estado deve receber uma unidade da Embrapa logo em breve. Será uma Embrapa dedicada à pesquisa à silvicultura para desenvolver espécies florestais na região. Esse anúncio foi feito na última sexta-feira diante da ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, e ela afirmou apoio à instalação da Embrapa no estado do Tocantins. Ela deve ser instalada na região do município de Araguaína, dentro do parque tecnológico que será construído na cidade. E por aqui o assunto volta a ser soja no Agricultura BR. Nós vamos saber como é que estão as exportações de óleo de soja lá dos Estados Unidos. Mas antes nós vamos dar uma conferida com o que acontece com o grão negociado na Bolsa de Chicago. E é o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui a queda em Chicago, que você acompanha desde o começo do Agricultura BR desta segunda-feira. Posição de novembro amplia a queda, assim como as demais no mais curto prazo. Vem a $8,94 mais 50 por bushel, com uma queda de 0,5%.
0,41%. Janeiro, a $8,98 mais 25 bushel, queda de 0,41%. Março do próximo ano, $9,01 mais 25 por bushel, queda de 0,46%. Você observa que essas posições, neste momento, já são a de menor valor negociada nessa segunda-feira. Maio, com $9,05 mais 25 por bushel, queda de 0,46%. No mais curto prazo, já são as cotações mínimas em relação à soja lá na Bolsa de Chicago. Por aqui nós seguimos agora trazendo informações a respeito do óleo de soja, complexo soja norte-americano e também as suas exportações que são divulgadas e que foram divulgadas na última sexta-feira. Nós vamos acompanhar agora o que acontece com o óleo de soja. E nós temos aqui o histórico de vendas para uma semana de safra nos Estados Unidos, comparação com a temporada 15-16 e a 14-15. Você observa que em um ano houve um acréscimo para uma semana, ainda a referência é pequena, apenas uma semana, ela começa mais tarde, porque depende da soja ser processada, então ela tem 31,5% acima de vendas do que comparado igual ao período do ano passado. Chega a 217 mil toneladas, ano passado eram 165 mil toneladas, portanto, tem uma ampliação na venda de exportação de óleo de soja. Outro dado importante é esse daqui, ó. Nós temos aqui o ranking global em relação às exportações de óleo de soja, e esse aqui é um fator interessante porque esse elemento do complexo soja mundial é liderado pela Argentina, que tem 5.200.000 toneladas previstas de exportação na temporada 15-16. Brasil, 1.390.000 toneladas, falando individualmente, é o segundo. Estados Unidos, individualmente, é o terceiro, com 910 mil toneladas. E Paraguai, individualmente, com 740 mil toneladas exportadas, ou a previsão de exportação para a temporada 15-16. A União Europeia aparece aqui no meio, 950 mil toneladas de previsão de exportação na temporada atual, mas aqui é um conjunto de países. Destaque agora para o mercado do arroz. O Brasil deve voltar a exportar arroz para a Nigéria, depois de quase 3 anos com negócios sem ser realizados, desde que o país aumentou no ano de 2012 os impostos de importação e acabou interferindo na comercialização. Em uma ação conjunta do Instituto Rio Grandense do Arroz, da Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul e também da Federação da Agricultura do Estado Gaúcho, os nigerianos sinalizaram que as barreiras de importação devem cair, reabrindo o mercado para o produto brasileiro. Em contrapartida, foi oferecida à Nigéria a troca de tecnologia e a intermediação de produtores brasileiros para plantar no país. A possibilidade da retomada da venda do arroz para a Nigéria foi comemorada pelo setor, já que o país tem alta demanda pelo produto. Até 2012, era um dos principais compradores do cereal brasileiro, com exportações passando de 300 mil toneladas ao ano. Bom, o preço do arroz no mercado interno do Brasil está em alta, está firme, acima de R$ 40 pela saca de 50 quilos. Esse valor se deve também sobre o dólar, a alta do dólar frente ao real, que tem favorecido os valores das cotações internas. A gente vai falar agora com Walter Puga Júnior, ele que fala direto da BMF Bovespa, tem as últimas informações sobre o mercado do arroz aqui no Brasil. Não é isso, Puga? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, sexta-feira, dia 16, Juliana, foi um dia de queda para os negócios com arroz lá no Rio Grande do Sul. É o que indicam os números do CPEA. Em média, nós não temos hoje o quadro aqui na tela, uma falha nossa, mas tome nota, R$ 40,38 a saca em média, uma queda entre quinta e sexta-feira para os negócios com arroz no Rio Grande do Sul de 0,49%. Agora, durante o mês de outubro,
Ainda com esse número, em média, de R$ 40,38 a saca, o arroz ganha 1,18% no mercado do Rio Grande do Sul. Em dólares, $10,51 por saca, informação divulgada pelo CPEA na sexta-feira. Agora, representantes do setor arrozeiro, e você lembrou bem, contentes com o que ocorre em relação à Nigéria, no entanto, amargam preocupações com o clima, viu, Juliana? Há destaque no noticiário lá do Sul, já todo final de semana, de que o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, já teve uma reunião na quinta-feira com o ministro da Integração Nacional, Carlos Vieira, em busca de apoio do governo federal para a situação dramática que o Rio Grande do Sul enfrenta devido às chuvas. O governador deixou claro que o primeiro momento, Juliana, é para olhar as pessoas e para a vida delas. Mas ele lembrou que haverá prejuízos na colheita de trigo por causa da chuva, problemas no plantio da soja e do arroz, que já deveria estar começando, e ele citou outras culturas também. Então há já expectativa de problemas nos plantio de soja e de arroz em função da chuva. Há uma preocupação do governo do Rio Grande do Sul já com os arrozeiros que podem ter prejuízos com as chuvas intensas que ocorreram na semana passada e que a perspectiva é de que continuem lá no sul do país. É com você. Tá certo, Puga, obrigada pelas informações. Realmente a situação no Rio Grande do Sul está bastante complicada para os produtores com esse excesso de chuva. Ao longo dessa edição do Agricultura BR, a equipe da Somar Meteorologia vai trazer mais informações atualizadas sobre a meteorologia por lá. Por enquanto, a gente confere mais cotações do arroz no estado gaúcho, agora para a saca de 30 quilos do cereal beneficiado. As informações agora são para o mercado do trigo e eu começo trazendo um destaque internacional. O Paraguai concluiu a colheita do cereal da temporada 2014 e 2015, segundo informou a consultoria Trigos e Farinhas. Trata-se de uma das menores safras dos últimos 6 anos no país, que resultou em uma colheita de 1.188.000 toneladas e também uma produtividade média bem baixa em relação aos anos anteriores, de 1.950 quilos por hectare. Bom, apesar desse baixo volume produzido e da baixa produtividade, a qualidade do trigo no Paraguai foi o que chamou a atenção do mercado internacional. O trigo foi beneficiado pelo clima favorável no país durante o período de colheita, em especial durante o mês de setembro, e teve sol na maneira adequada, a quantidade adequada para garantir a boa qualidade do cereal. Por aqui a gente segue falando sobre trigo, destaque agora é para o preço. Fabiano. Vamos ver as posições negociadas, então, com trigo lá na Bolsa de Chicago, neste momento que vem com queda mais uma vez. Trigo vem apresentando queda já há alguns pregões e agora a queda gira entre 0,5% e 0,8%. Posição de dezembro negociada a $4,89 mais 50 por bushel, queda de 0,55%. Março de 2016 a $4,97 mais 50 por bushel, queda de 0,5%. Maio, $5,01 por bushel, queda de 0,79%. E julho de 2016, $5,05 mais 25 por bushel, queda de 0,63%. Assim vem sendo negociado o trigo nesta segunda-feira, nesta abertura de negócios aqui da semana. E olha, o trigo norte-americano vem sofrendo já há algum tempo. Primeiros fatores estão relacionados também à questão das vendas e exportações dos Estados Unidos, seguem muito lentas comparado à temporada passada, comparado às demais temporadas. Inclusive, os Estados Unidos reformaram, revisaram seus números. O último relatório de oferta e demanda mostra uma previsão de exportações mais tímidas, na casa de 23 milhões de toneladas, já abaixo da temporada 14 e 15. Durante um bom período, eles projetavam uma exportação um pouco maior do trigo dos Estados Unidos, mas não é o que vem acontecendo, muito pelo contrário. Grandes importadores, compradores de trigo no mundo estão preferindo outros fornecedores
fornecedores, como a Rússia, que deve ser confirmado na temporada 15-16 como o maior exportador de trigo do mundo. Vamos ver aqui as exportações norte-americanas. Você tem aqui o que aconteceu nas últimas temporadas e já a confirmação que, se for confirmado, os 23 milhões e 100 mil toneladas que foram divulgadas no último relatório de oferta e demanda na sexta-feira, será a menor exportação, o menor volume de exportações de trigo dos últimos 44 anos. Esse cenário aqui, que foi traçado pela equipe de grãos da Rural Business, mostra uma situação das últimas 5 temporadas, dos últimos 5 anos, e você observa que realmente é o mais baixo, fica abaixo, inclusive, da temporada passada, que era baixo, eram 23 milhões e 200 mil toneladas. Os Estados Unidos imaginavam que exportariam, ou projetavam que exportariam pouco mais de 25 milhões de toneladas na temporada atual, na 15-16, não é o que vai acontecer, as vendas são muito lentas, por isso eles revisaram inclusive abaixo do que tinham vendido e exportado na temporada passada. Por aqui mais informações, 18 semanas de safra nos Estados Unidos para o trigo e nós temos aqui uma situação que, comparado com a temporada passada, é mais lenta. Temporada passada tinham as vendas de 14 milhões de toneladas. Neste momento, 11 milhões 460 mil toneladas, uma queda de 18% em relação à temporada passada. O que significa que mesmo para praticamente repetir os números, eram 23 milhões e 200 mil toneladas na temporada 14 e 15, para chegar a essas 23 milhões e 100 mil toneladas, os Estados Unidos ainda aparecem longe desse resultado, longe desse objetivo. O que tem chamado muita atenção no Brasil nos últimos dias é o volume de chuvas sobre a região sul do país, em especial sobre o estado do Rio Grande do Sul, o que vem prejudicando as atividades no campo e até nas cidades. Neste último fim de semana, a chuva deu uma trégua no estado. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como que ficam as condições nos próximos dias. Ela que fala direto de São Paulo, da Sumar Meteorologia. Thaís, o que o produtor do Rio Grande do Sul e as cidades em geral do estado podem esperar dos próximos dias? Olá, Juliana. Infelizmente, vai voltar a chover forte sobre o Rio Grande do Sul a partir da tarde de hoje. Como a gente observa aqui pelas imagens de satélite, já vemos nuvens bastante carregadas se aproximando do Rio Grande do Sul. Na tarde de hoje, a chuva forte deve ainda se concentrar entre o oeste e sul do estado, mas amanhã esse sistema ganha força, essa frente fria se forma e avança sobre as demais áreas do estado. Como a gente observa aqui, a previsão do tempo para hoje é de pancadas de chuva sobre todo do Rio Grande do Sul. As instabilidades chegam também ao sul de Santa Catarina, onde provocam pancadas de chuva. Somente no Paraná é que teremos uma condição de tempo ainda firme na tarde de hoje. Só que, como eu disse, amanhã esse sistema ganha força e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e na região sul de maneira geral é que as temperaturas estão bastante elevadas. Então, essas altas temperaturas associadas à chegada dessa frente fria vão disparar a formação de nuvens convectivas. Nuvens essas que são responsáveis pelos temporais, por fortes pancadas de chuva, descargas elétricas e até queda de granizo. Na tarde de amanhã, como a gente pode observar aqui, previsão de temporais em toda essa área mais escura aqui do mapa, também sobre a região metropolitana de Porto Alegre, há previsão de chuva forte já na tarde de amanhã. Somente sobre o centro-sul do estado é que o tempo volta a ficar um pouco mais firme, mas de maneira geral, as instabilidades se espalham sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã também já chegam até o Paraná, onde provocam pancadas de chuva. Como a gente observa aqui, esse sistema deve causar chuva bastante forte entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, com acumulados passando dos 70 milímetros. Nas demais áreas do estado, a chuva vem um pouco mais irregular, com acumulados não tão elevados, 15 milímetros na região central, 30 milímetros no sul do estado. Mas essa área aqui sim vai receber muita chuva até o dia 23 de outubro. A partir do dia 24, as instabilidades perdem um pouco de força sobre a região sul de maneira geral. Vai continuar chovendo entre os dias 24 e 28 de outubro, mas uma chuva um pouco mais irregular e não tão intensa. Somente a partir do dia 29 de outubro é que aí sim um novo sistema chega à região sul do país e volta a provocar chuva forte entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também sobre o oeste do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo, Juliana.
Ei, Thaís, obrigada pelas informações, infelizmente informações preocupantes para o estado gaúcho. Bom, e hoje a Agricultura BR tem uma participação muito grande de norte a sul do país, muita gente entrando em contato com a gente e a gente quer agradecer aqui a sua mensagem, mandar um abraço. Um abraço agora vai para o Vinícius de Tucano, na Bahia, também da Bahia o João de Euclides da Cunha. Quem também nos acompanha é o Rogério, lá de Alagoas, obrigada pela companhia por aí. E aqui em Mato Grosso do Sul, um abraço ao Armando de Jaraguari, a Fernanda de Cidrolândia e também ao Manuel Rezende de Selvíria. Olha só, e continua aqui a Rosângela de Ipuã, no estado de São Paulo, o Márcio Rodrigo de Uberaba, Minas Gerais, Elias, do interior de São Paulo, Giovana de Antônio Olinto, estado do Paraná, e também o Rodert. O Rodert é de Rita do Trivelato, interior do estado do Mato Grosso, e ele está informando o seguinte, que estão em reforma de pastagem, mas não consegue concluir, o trabalho não segue, não dá sequência, porque não chove no estado do Mato Grosso, é o contrário do que acontece no Rio Grande do Sul, que chove demais. No estado do Mato Grosso falta chuva. Obrigado pela participação de todos. Nós já mostramos Mato Grosso hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar o Brasil inteiro mais uma vez, e aí o produtor mato-grossense pode ficar de olho, seja para planejar a semeadura de soja ou também a reforma de pastagens. Bom, obrigada pela participação. Continuem conosco, porque a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o quadro Agroações. O assunto volta a ser milho aqui no Agricultura BR, milho que vinha com queda no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que o milho está atuando, sendo negociado aqui no Brasil. Vamos então acompanhar os negócios na BMF Bovespa. Acompanhe comigo as negociações então para o cereal no mercado futuro do país, que hoje opera em alta. A posição de novembro de 2015 é a maior em número de contratos, vem negociando a saca de 60 quilos a R$ 34,00 agora. Essa posição sobe 0,95% frente ao ajuste anterior. Já o milho negociado na BMF Bovespa para entrega em janeiro do ano que vem tem agora 780 contratos negociados com alta superior a 1%. A variação é de 1,32%, com a saca sendo negociada a quase R$ 36,00 a R$ 35,95. E a gente segue falando sobre milho. Fabiano. Por aqui o destaque para os embarques brasileiros de milho. Isso porque os portos aqui do Brasil já têm programado a chegada de 117 navios para subir com o milho nos próximos 30 dias. É o que você confere agora no Agricultura BR, mostrando como está essa situação. Isso porque o Brasil, neste momento, é muito competitivo. Você vê que na Bolsa de Chicago o milho cede, aqui no Brasil sobe e ainda assim o milho brasileiro segue extremamente competitivo. É muito atraente para o mercado internacional, tanto que aqueles grandes compradores, inclusive dos Estados Unidos, como Japão, Taiwan, Coreia do Sul, estão vindo buscar milho aqui no Brasil. E o acumulado de janeiro a setembro já ultrapassou a marca de 9.530.000 toneladas exportadas. Vamos trazer aqui alguns números que mostram o que acontece com o milho. Esse gráfico aqui ele é muito interessante, foi feito pela agência Rural Business, checagem da agência, que mostra o que acontece em cada um dos portos brasileiros, totalizando aqui 6.590.000 toneladas para a programação de embarques, o chamado line-up dos embarques de milho aqui do Brasil. E traz o Porto de Santos com uma expectativa de embarcar nos próximos dias 3.010.000 toneladas, Porto de Santos. Paranaguá, 1.250.000 toneladas, Tubarão, 900.000 toneladas, os outros portos juntos, com exceção de São Francisco, 810.000 toneladas, e o Porto de São Francisco tem aqui a expectativa de 620.000 toneladas. Aqui o restante aqui que nós mostramos aqui, os outros portos, aqui você pode considerar aqui Itaqui, Santarém, Barcarena, Imbituba e Rio Grande, todos eles vão estar aqui uma exportação de 810.000 toneladas. A expectativa total do país é embarcar na temporada atual 14, 15, 27.240.000 toneladas, será o maior embarque
da história em relação ao milho no país. O milho que vem com preço no cenário internacional, o milho brasileiro, muito atraente para o comprador. Vamos mostrar agora mais um cenário gráfico. Nós temos aqui aquele que mostra o preço médio da tonelada em dólar. Em reais, esse preço aqui vai ficar diferente, claro, por conta do dólar extremamente valorizado no Brasil. Mas aqui nós vemos que nos últimos 5 anos, o valor da tonelada em dólar recua 42,9% e agora, no mês de outubro de 2015, vai tendo uma média de 166 dólares e 40 centes por tonelada. Assim fica as exportações brasileiras, o valor da tonelada na exportação, valor em dólar, valor médio para essa tonelada, perdendo 42,5% do seu valor nos últimos 5 anos. Em relação às exportações brasileiras, eu citava que de janeiro a setembro, o Brasil já teve um recorde, acima de 9 milhões de toneladas, é o que você acompanha comigo. Entre fevereiro e setembro, 9 milhões 130 mil toneladas, temporada 14-15 chegando a esse número. Na temporada 12-13 chegou até 12 milhões 290 mil toneladas. Em 5 anos há um avanço nas exportações no volume de 75,6%. Temporada 12-13 é importante ressaltar que foi o ano da seca nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram muitos problemas na sua produção e, consequentemente, nas exportações também. Aí o Brasil ganhou muito mercado. Já a última análise gráfica traz mais uma situação para o milho no Brasil. São os principais destinos do milho brasileiro no acumulado de janeiro até setembro. O principal deles é o Vietnã, com 2 milhões 360 mil toneladas. O Irã vem na sequência, com 2 milhões 220 mil. Taiwan, 1 milhão e 10 mil toneladas. Todos os outros países juntos, 6 milhões 740 mil toneladas de milho exportados. As condições climáticas do Brasil voltam a ser o nosso destaque aqui no Agricultura BR. Como a gente já destacou aqui ao longo dessa edição, chove muito em algumas regiões do país, o que atrapalha a produção, atrapalha a vida na cidade e também falta chuva em outras regiões. No caso do Espírito Santo, a falta de chuva já preocupa os produtores e, além disso, a temperatura por lá está muito elevada. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como ficam as condições para o Espírito Santo e demais estados da região sudeste do país. Thaís, é com você. Olá, Juliana. Como a gente sabe, a falta de chuva dos últimos dias tem deixado o solo do Espírito Santo e também do norte de Minas Gerais bastante seco, como a gente pode observar aqui. As frentes frias que têm vindo lá da região sul e chegam até a região sudeste, elas chegam no máximo até o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também sobre o Rio de Janeiro, que é onde a umidade do solo está um pouco mais elevada. Mas, infelizmente, até mesmo sobre o estado de São Paulo, essa situação deve mudar agora nos próximos dias. Na tarde de hoje, temos previsão de pancadas de chuva sobre o Espírito Santo e também sobre o leste de Minas Gerais, graças a uma frente fria que está mais afastada aqui no oceano, mas ainda consegue organizar instabilidades e provocar pancadas de chuva nessa região. Mas é uma chuva bem irregular, mal distribuída, que não deve trazer grandes volumes acumulados e nem deve ajudar a aumentar a umidade do solo da região. Sobre o interior da região sudeste, teremos ainda predomínio de tempo firme e seco na tarde desta segunda-feira. As temperaturas elas vão subir, principalmente sobre o interior de Minas Gerais e também de São Paulo, onde as máximas podem passar dos 30 graus facilmente. Na faixa leste da região sudeste, sobre o leste de São Paulo, Rio e também Espírito Santo, ainda temos bastante nebulosidade associada a essa frente fria, então por isso as temperaturas não sobem muito na tarde de hoje, mas amanhã os termômetros voltam a subir de maneira geral. Como a gente observa aqui, amanhã a frente fria já se afasta por completo e o tempo volta a ficar firme sobre toda a região sudeste. Somente sobre o extremo sul de Minas Gerais é que temos previsão de algumas pancadas de chuva bem irregulares e mal distribuídas que devem ocorrer preferencialmente no fim da tarde, mas que também não devem ser suficientes para aumentar a umidade do solo. Amanhã as temperaturas sobem ainda mais, de maneira geral, sobre a região sudeste do país. Os termômetros passam dos 30 graus em grande parte do estado de São Paulo. Sobre o centro e também norte e oeste de Minas Gerais, temperaturas bastante elevadas, termômetros bastante elevados também sobre o Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Janeiro. Na quarta-feira, o tempo volta a ficar mais firme sobre o Espírito Santo, Minas, volta a chover um pouquinho sobre o sul de São Paulo. Aquela frente fria que está lá na região sul, ela vai avançar sobre o estado de São Paulo na quarta-feira e vai provocar pancadas de chuva em toda essa área e também sobre o sul de Minas Gerais. Mas o que acontece é que na quarta-feira as temperaturas sobem ainda mais de maneira geral sobre toda a região, incluindo sobre o estado do Espírito Santo. As máximas podem passar dos 30 graus facilmente, 40 graus também do leste de Minas, mais de 35 graus também sobre o sul do estado de São Paulo. Então, aí nos próximos dias, o que vai acontecer sobre a região sudeste, de maneira geral, é uma condição de tempo bastante firme e temperaturas muito elevadas. Como a gente observa aqui, somente a partir do dia 24 de outubro é que temos previsão de retorno de chuvas um pouco mais abrangentes sobre a região sudeste do país, mas ainda assim, acumulados de apenas 15 milímetros sobre o Espírito Santo, 5 milímetros sobre o leste de Minas Gerais, somente em alguns pontos do estado de Minas Gerais e também sobre o extremo oeste de São Paulo, é que a chuva vem com um pouco mais de intensidade entre os dias 24 e 28 de outubro. Mas essa chuva, como eu disse, é bem irregular e mal distribuída e, infelizmente, não deve ajudar a aumentar a umidade do solo sobre a região sudeste. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Thaís, obrigada pela participação de hoje. Até amanhã. Bom, por aqui o nosso assunto continua sendo café. As informações agora são para o mercado internacional do grão. A gente vai dar mais um giro pelos negócios do mercado futuro do café, em especial agora para a gente começar sobre o café arábica, que hoje vem operando em queda na Bolsa de Nova York. Vamos aos números de agora, então. Veja com a gente, café operando. Agora, nesse momento, nós temos aqui o milho na BMF Bovespa, já já a gente traz o café. Agora sim, café arábica opera em queda hoje, lá na Bolsa de Nova York. A posição de dezembro cai agora 0,75%, vem negociada a $1,24 mais 90 por libra peso. A gente lembra que as posições na última semana operavam acima de 1,30. A posição de março vem agora a 1,28 mais 25 por libra peso, com queda de 0,73%. Já o arábica para entrega em maio cai 0,68%. Essa posição vem negociando a libra peso do café a $1,30 mais 25. E a posição de julho, $1,32 por libra peso, com queda de 0,75%. O café em Nova York segue perdendo. Sexta-feira caía muito, caía forte o café negociado nos Estados Unidos, café arábica. E há pouco nós tínhamos o café robusta, negociado na plataforma Life, na Bolsa de Londres, praticamente estável. Vamos acompanhar agora como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Londres, é o que nós trazemos agora. Nós observamos que a posição de novembro vem também muito próximo da estabilidade, com uma queda de 0,18% a $1.610 por tonelada. Janeiro do próximo ano, $1.620 por tonelada, uma alta de 0,06%, portanto, estável em relação ao último fechamento. Março do próximo ano, $1.633, totalmente estável em relação à sexta-feira. E maio de 2016, $1.637 por tonelada, queda de 0,90%, sem muitas posições definidas para o café em Londres, que hoje vem estável. Olha, por aqui agora o assunto é o quadro Agroações, uma parceria da Agência Rural Business com o Agricultura BR. E hoje nós vamos falar de uma das 3 mais importantes indústrias frigoríficas do país, a Minerva Foods. Minerva Foods, que na última semana, última sexta-feira, fechava com uma alta expressiva de 2,02%. Isso depois de ter apresentado dados, números que mostram que aquele incidente que ocorreu no porto de Barcarena, no norte do país, no estado do Pará,
não seria arcado pela empresa e sim pelo comprador e também principalmente pelo porto. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito disso, porque se na sexta-feira as ações da Minerva Foods subiam 2,02%, há pouco vinha em queda. E a queda para as ações seguem para a Minerva Foods, mas é uma queda pequena, queda de 0,30%, agora aumentou agora para mais de 0,5%, 0,53% de queda para as ações da Minerva Foods, que é negociada sobre a sigla BIF3 e vem sendo negociada R$ 13,10 neste momento. A Minerva Foods ela afirmou que os trâmites legais exigidos para o embarque e tem seguros nas suas cargas, é por isso que teve uma tranquilidade um pouco maior no mercado na última sexta-feira. Hoje nós temos as ações recuando um pouco, mas não perde aquilo que havia ganho na última sexta-feira, ganhou mais de 2%, agora perde, se encerrasse agora o pregão, perde pouco mais de 0,5%. Minerva Foods, que hoje vem em queda depois de uma alta forte no fechamento da última semana. As exportações do agronegócio mineiro representaram no mês de setembro 30% de tudo o que o estado vendeu no mês. Quem tem as informações é a repórter Érica Machado. As exportações no mês de setembro em Minas Gerais totalizaram 1 bilhão e 900 milhões de dólares. As importações do agronegócio atingiram 26,6 milhões de dólares, uma retração de 6,14% em relação ao mês de agosto. Com o resultado, o saldo da balança comercial do agronegócio no mês de setembro foi de 549 milhões e 300 mil dólares. Os 5 principais grupos da pauta exportadora do agronegócio foram constituídos pelo café, 307 milhões de dólares, complexo sucro-alcooleiro, com 76,5 milhões de dólares, carnes, 56,9 milhões de dólares, produtos florestais, 48,2 milhões de dólares e complexo soja, com 36 milhões e 400 mil dólares. Esses produtos representam 91% de todas as vendas externas ocorridas em setembro. Os dados mostram ainda que o café continua sendo o principal produto exportado, representando 53,3% do agronegócio mineiro. Foram comercializadas 1 milhão e 900 mil sacas, o que representa o maior volume embarcado desde janeiro de 2005. As vendas externas dos produtos que compõem o complexo sucro-alcooleiro, etanol e açúcar atingiram 76,5 milhões de dólares, representando 13,3% das exportações do agronegócio. O setor apresentou incremento de 12,1% em comparação com o mês de agosto, ocupando o segundo lugar na pauta mineira do agronegócio. As carnes, bovino, frango, peru e suína, apresentaram retração de 20,4%, ante aos 71,5 milhões verificados em agosto. Esse decréscimo ocorreu em função da maior valorização do produto no mercado interno, principalmente para a carne bovina. Os produtos florestais obtiveram receita de 48,2 milhões de dólares, registrando acréscimo de 59,5% em relação a agosto. Já o complexo soja apresentou retração de 58,9%, principalmente em função da queda das vendas para o mercado chinês. Érica Machado para o SBA. Por aqui o assunto volta a ser soja, porque o Brasil, de maneira geral, exporta muita soja. Inclusive, teve aumento para as exportações da soja para os chineses. Por aqui vamos ver como é que estão os negócios com soja nos Estados Unidos, que apresentaram queda durante toda esta edição, essa segunda edição ao vivo do Agricultura BR desta segunda-feira. Posição de novembro, agora a queda com a soja diminui, Juliana. Desde o começo do programa, essa queda era maior, agora vem com um recuo de 0,25%. Posição de novembro,
negociado a 8 dólares e 96 centes por bushel. Janeiro reage um pouco, agora volta à marca de 9 dólares com uma queda de 0,22%. Março do próximo ano, 9 dólares, 2 centes mais 75 por bushel, queda de 0,30%. E maio, 9 dólares e 7 centes por bushel, queda de 0,27%. Bom, a gente encerra essa edição trazendo mais informações sobre o preço que forma a soja aqui no Brasil, sobre os fatores que formam o preço da soja. Um outro deles, além do preço internacional do grão, é o dólar. Dólar hoje opera aqui no Brasil acima de R$ 3,90. A gente acompanha agora as negociações, então, com a moeda americana e ela continua operando acima deste patamar, a R$ 3,90 mais 3, alta de 0,77%. Bom, para a gente fechar aqui as informações, você segue agora acompanhando cotações de mercado para a soja hoje em todo o país. Essa edição está chegando ao fim, mas antes você relembra com a gente quais foram os principais destaques de hoje. Um deles que as vendas e exportações de óleo de soja dos Estados Unidos dispararam na última semana. Você conferiu aqui também que a China pode voltar a produzir etanol à base de milho depois de 10 anos sem produzir o produto. A ferrugem asiática teve baixa incidência na temporada 14 e 15 no estado do Tocantins. E ainda no Paraguai, você acompanhou que a colheita do trigo encerrou com baixo volume, baixa produtividade, mas a qualidade surpreendente, boa para o mercado. Bom, essa informação, com ela a gente encerra aqui a edição, desejando a você uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Se você perdeu essa edição, pegou pela metade, não tem problema. Você pode acessar a nossa página sba1.com, no blog do Agricultura BR, que você acompanha toda essa edição que encerra neste momento. A todos uma ótima tarde e até mais.